Muito boa noite. Vamos falar aqui de cima para poder enxergar melhor os colegas. Primeiramente, quero cumprimentar o vereador Elias Ishi pela proposição do tema deste debate. O vereador que sempre foi um parlamentar preocupado com as causas trabalhistas, né, com o movimento sindical, com as lutas dos trabalhadores. Então, agradeço a oportunidade de estar proporcionando este debate. Em seu nome, cumprimentar todas as autoridades da mesa, em nome da minha amiga presidente do Sindicato Beth, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Bem, gente, primeiramente, eu queria destacar que se hoje nós estamos nesse momento, nas vésperas de uma sanção de um projeto tão importante para a categoria da enfermagem, isso se deve principalmente ao trabalho da luta sindical, principalmente pelo trabalho dos trabalhadores, da mobilização que proporcionou hoje estarmos neste momento. Se a enfermagem continuasse na inércia que sempre permaneceu, talvez hoje nós não estaríamos aqui discutindo essa possibilidade. Então, por mais que o movimento ainda não seja tão forte como nós gostaríamos que fosse, porque se fosse, provavelmente não teríamos lugares para os colegas que chegassem atrasados sentar aqui para acompanhar o debate. Então, respondendo à pergunta do doutor, quando ele diz, né, por que a enfermagem demorou para chegar a esse momento? E a resposta está aqui na nossa plateia, né? Então, a falta de mobilização, ela foi postergando esse momento. É lógico que nós conseguimos uma mobilização importante nos anos de 2020 e 2021, para que hoje a gente estivesse aqui. E outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é que esse momento de luta do piso salarial, ele também se deve por conta do momento político que nós vivemos. Com a inflação nas alturas, com o preço do combustível dificultando a gente ter condições de fazer uma viagem simples, corriqueira até a capital, como é de costume, muitas vezes a gente fazer, e não temos condições. Se hoje a enfermagem luta muito mais bravamente do que antes, é porque o salário hoje não dá para nada. Quando eu me formei, em 2003, eu lembro que eu ganhava, era natural um enfermeiro ganhar 7, 8 salários mínimos. Era natural. Então, naquela época, talvez não era tão importante, por mais que já existia uma mobilização para que o piso fosse aprovado, mas não era algo tão preocupante para nós. Era muito mais preocupante as 30 horas, por exemplo. Os anos foram passando e o nosso salário foi achatando. Se hoje eu visitar a cidade onde eu tive o meu primeiro emprego e que ganhava 8 salários mínimos, o colega vai estar ganhando 3 salários mínimos. Nós temos enfermeiros no Mato Grosso do Sul que ganham R$ 1.800. Nós temos auxiliares de enfermagem que não ganham nem o salário mínimo. Então, hoje sim, 2022, é extremamente importante e necessário a luta pelo piso salarial, porque o governo que aí está deixou o Brasil chegar nessa situação, então a gente precisa sim debater e aprovar hoje, aprovar no dia 4 de agosto. E isso é uma resposta para aqueles que não estão aqui, para aqueles que dizem, mas esse piso aí já deveria ter sido aprovado há muito tempo. Claro, concordo, poderia. Mas hoje, o que ganhamos não dá para comer. Quanto é que é fazer uma compra? Por mais que seja um supermercado mais barato, como um atacadão, um açaí, quanto que custa? Então, esse é um momento muito importante. E também queria dizer que, infelizmente, por não termos uma mobilização tão forte, Genivaldo, o nosso PL, nós estávamos conversando aqui, ele foi perdendo artigos importantes que estavam inseridos nele, quando na primeira proposta do senador Fabiano Contarato, no Senado, onde estava previsto um salário de R$ 7.350, baseado em jornada de trabalho de 30 horas. Não queria dizer que nós iríamos trabalhar 30 horas, mas os cálculos seriam em torno de 30 horas. No ano passado, em 2021, após negociação, a enfermagem, ainda sonolenta, fez com que reduzisse esses valores para 4.750, mas ainda assim estava vinculado a uma jornada de trabalho de 30 horas.
Eu estava conversando com o conselheiro Rodrigo, que está aqui presente, até agradeço a oportunidade do Corém deixar eu estar aqui, representando o Conselho Regional de Enfermagem. Nós estávamos conversando que o R$ 4.750, baseado em 30 horas, se a maioria dos colegas trabalham 40 a 44, o piso vai ficar em torno de 6 e pouco. Então, aquela perda de 7 e pouco para 6 e pouco era aceitável. Mas o que aconteceu nas vésperas? E aí muita gente não sabe disso, inclusive eu não sabia. Inclusive eu, por muito tempo, achava ainda que essa base de cálculo 30 horas estava presente na lei. Mas não. Ela foi retirada, porque foram várias propostas, né, de emendas, vamos tirar isso aqui, vamos incluir essa vírgula, vamos trocar, e saiu a jornada. Hoje não tem. Então, hoje, se o empregador quiser contratar um profissional da enfermagem, 44 horas, enfermeiro, ele vai pagar R$ 4.750. Se ele for contratar 20 horas, ele vai pagar ele tem que pagar R$ 4.750. Só que ele não vai contratar 20 horas, é óbvio, né? Ele vai colocar o máximo de carga horária que ele puder, até porque não existe uma regulamentação baseada em carga horária. Então, a enfermagem, ela perdeu muito e ela nem sequer percebeu essa perda. E isso é muito triste. Por que isso aconteceu? Porque nós não estamos preocupados com política. Está aqui a resposta. Nós não queremos falar de política. É muito roubo, é muito escândalo. Ninguém está preocupado em assistir uma TV Câmara e entender como é que funciona. Então, isso faz com que a gente venha tendo perdas ao longo do tempo. E qual é a fórmula? Estava falando aqui com o Genivaldo, o enfermeiro Genivaldo, como é que a gente até hoje não aprendemos a mobilizar a nossa categoria, que é uma massa de 2 milhões de trabalhadores no Brasil. No Mato Grosso do Sul, nós somos 27 mil trabalhadores. E aí a fórmula, talvez, Genivaldo, seja, nos cursos de graduação, nos cursos técnicos, dar formação política para os nossos colegas. E isso talvez ainda não será o necessário. Nós precisamos ocupar os espaços de representatividade. Nós precisamos ter um enfermeiro, um técnico, um auxiliar aqui na Câmara. Nós precisamos ter enfermeiro ou técnico auxiliar na Assembleia Legislativa. Nós não podemos depender só da deputada Carmen Zanotto, no universo de 513 deputados, minha gente. O Brasil tem 27 estados, nós tínhamos que ter, no mínimo, 27 deputados federais. Aí a conversa seria diferente com o presidente Bolsonaro, aí a conversa seria diferente com o deputado Arthur Lira ou com o senador Rodrigo Pacheco. Então, minha gente, vamos acordar, ainda dá tempo, tem muita luta, tem muita conquista, tem 30 horas, tem descanso remunerado. Ok? E para concluir, vamos pensar. É uma pena não termos empregadores, não termos gestores aqui, mas pensar quanto custa para a sociedade uma mãe trabalhar 44 horas no Hospital da Vida, 44 horas no Hospital Santa Rita, não ver o seu filho crescer? Quanto custa para a sociedade essa criança com a ausência da mãe, com a ausência do pai? Eu tenho um filho agora. Eu penso diferente. Mudou muito a minha cabeça. Mudou muito. E graças a Deus eu tenho condições de estar presente na vida dele. Mas eu fico com pena dos colegas que não têm essa oportunidade de dormir com seu filho, de dar uma mamar para ele depois do almoço. Tenho muita pena dos colegas que, infelizmente, não têm esse prazer. Mas isso é possível. Mas para isso, precisamos acordar. Boa noite.